Olá, olá, estamos aqui lendo a Bíblia, leia a Bíblia, estamos em Lucas 22, caminhando para esse fim maravilhoso, o nosso Deus vive. Então vamos lá. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermentos, chamado Páscoa. A Páscoa foi instituída lá em Moisés, na saída do Egito, tá? Se você não sabe disso, é lá que foi instituído. Nós vamos ler Gênesis, então em algum momento Êxodo ali, você vai saber sobre isso, tá? A gente é uma referência direta à cruz de Cristo, então nós celebramos a Páscoa e nos referenciamos à cruz de Cristo, mas a Páscoa, a festa da Páscoa foi instituída lá, tá? Isso é importante da gente entender, para a gente não se perder aqui, tá? Então eles estavam se aproximando da festa dos pães sem fermento, chamado Páscoa. O chefe do sacerdote e os mestres da lei estavam procurando um meio para matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote, um dos 12. Satanás está a serviço de fazer o que precisa ser feito. Tudo trabalha e colabora e cumpre o plano de Deus. Judas dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Vou abrir um parênteses aqui só para vocês não se confundirem, tá? Judas, gente, ele deu brecha para que o diabo entrasse na vida dele, tá? Então, assim, existem coisas e coisas. Judas fez escolhas, né? E por isso que, bom, enfim. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. E ele consentiu, Judas, né? E ficou esperando uma oportunidade para entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermentos, no qual deveria ser sacrificado o Cordeiro Pascual, representando Jesus Cristo. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vamos preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que preparamos? Perguntaram eles. E ele respondeu: ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E diga ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Tá chegando momentos aqui muito profundos do Evangelho de Deus. Vai ser difícil eu não me emocionar aqui, porque a palavra de Deus, ela revela o caráter de Cristo, ela revela Deus a nós. Jesus está prestes a ser crucificado. E ele faz ele declara algo muito importante, que como seres humanos nós precisamos entender isso, os relacionamentos, cara. O Senhor espiritualmente tem despertado o povo de volta para isso, mas a gente precisa entender isso. Desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, antes de sofrer. Eu estou diante do sofrimento, vai ser difícil o dia de hoje, o dia de amanhã, mas eu estava ansioso, no sentido de eu tinha grande expectativa de estar aqui, comendo com vocês. Homens miseráveis, pecadores, assim como eu e você. Que nós possamos aprender com Cristo. Que nós possamos aprender com Cristo. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra o reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tome isso e partilhe uns com os outros. Aleluia por essa versão. Muitas vezes nós vamos para a ceia tentando dar graças porque Deus justificou o meu pecado e agora eu não preciso ir para o inferno. Mas Deus está nos ensinando sobre relacionamentos, sobre partilha, sobre partir e compartilhar o pão. Não sobre o eu, mas sobre o nós.
Recebendo o cálice, deu graças a Deus, tome isso e partilhe um com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graça, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Isso é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Era comer, partiu o pão e deu aos seus discípulos. Façam isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Duas coisas rapidinho, vou abrir um parênteses aqui. Isso é meu corpo dado em favor de vocês. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. Então, quando você vai para a ceia, o corpo que você está comendo, Cristo é o cabeça, Jesus é o cabeça, o corpo somos nós. Então, nós estamos numa atmosfera de comunhão. A ceia de Cristo simboliza a comunhão. A comunhão. Tanto é que Paulo vai dizer: vocês estão fazendo mais mal do que bem indo para a ceia, porque vocês estão indo para comer. E estão comendo, coma em casa e vá para a ceia. Porque a ceia é sobre ter comunhão e não sobre se satisfazer. Não é sobre si, é sobre nós. Que o Espírito Santo traga a revelação ao nosso coração da palavra, que o Espírito Santo de Deus fale a verdade da revelação, o Espírito que essa palavra carrega, em nome de Jesus. Vou ler de novo. Tomando o pão, deu graças e partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Isso é meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O filho do homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trai. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Surgiram também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus está prestes a sofrer e escolhe estar com essas pessoas. Isso é incrível, porque não é sobre estarmos prontos, preparados, super desenvolvidos, mas é sobre a comunhão de Cristo em nos transformar em seu povo. E Jesus lhe diz: Os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês, como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Antes de eu continuar, há um princípio aqui. Você que já entendeu o Evangelho de Cristo, maior é o que serve. O padrão de Deus não é o padrão desse reino. Poder servir as pessoas deve ser considerado um privilégio para nós, uma responsabilidade nossa. Eu quero ser grande diante dos homens, diante de Deus. Eu quero servir. 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 Ser como um jovem, em respeito, em amor, mas servir. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações, e eu lhe designo um reino, assim como meu pai designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. É muito engraçado que a gente pensa, tá todo mundo pronto, já tá todo mundo super resolvido, né? Tanto é que a gente acha que só o fato da pessoa estar na igreja já tá tudo bem. Jesus está dizendo para Pedro,
Quando você se converter, sabe o que você faz? Fortaleça seus irmãos. Sabe o que Pedro, como nós iludidos, respondeu? Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Quando tem um probleminha desse tamanho, eu não sei você, eu já me abalo, entendeu? Tem hora que eu falo que, diz que Pedro é sanguíneo, né? E eu supostamente sou colérica. Mas eu me identifico muito com Pedro nessas horas. Jesus, eu vou morrer com você. Eu tô aqui, meu. Aí tem uma pressãozinha, um probleminha assim. Eu já tô vazando, vou mais não, vou mais não, vou mais não. Deixa quieto essa. Acho que eu me precipitei, Senhor. Parece uma brincadeira, mas é sério, gente. Mas sabe, Deus nos escolheu, apesar disso. E o desejo dele é nos transformar, assim como ele vai transformar Pedro. O que a gente não pode é ter a ilusão, olhar para isso e entender que nós também estamos dizendo, eu estou contigo, mas quantas vezes nós estamos negando ao Senhor diante de tantas circunstâncias. Que o Senhor possa abrir os olhos do nosso entendimento, do nosso coração, para que a gente não seja soberbos, né? Mas vamos lá, estou pronto para ir contigo para a prisão e morte. Respondeu Jesus, eu lhes digo, Pedro, que antes que o galo cante 3 vezes, você negará que me conhece. Então, Jesus lhes perguntou, quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhe alguma coisa? Jesus está relembrando aqui. Nada, responderam eles. Nada, responderam eles, né? Voltando aqui, que eu tive um problema técnico. Ele lhes disse, mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na. E também o saco de viagem. Se não tem espada, vendam a sua capa e comprem um. Está escrito. Ele foi contado como os transgressores. E eu lhes digo que isto precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Os discípulos disseram, vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. 2 espadas. É o suficiente, respondeu ele. É o suficiente, respondeu eles. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Nós lemos, se não foi nesse, foi no anterior, que Jesus pregava de manhã, mas ele ia para o Monte das Oliveiras orar à noite. Chegando ao lugar, ele lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Amém, Senhor, nós oramos para que nós não caiamos em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E apareceu-lhes então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. Quando às vezes a gente está angustiado, a gente, em vez de orar, vai fazer outras coisas, né? Vai comer, vai assistir filme, vai tentar se ensoberbecer, mas Jesus está ali entendendo que ele vai fazer a vontade de Deus e os anjos vão fortalecer ele e ele vai orar mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que vocês estão dormindo? Perguntou-lhes. Levante-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Uma pausa aqui só para deixar algo claro. Muitas vezes a gente vê as pessoas falando que Jesus não está tenso porque ele vai apanhar. Porque até hoje tem gente que apanha e sofre muito, tá? Os discípulos de Jesus foram crucificados. Pedro foi crucificado ponta cabeça em honra ao Senhor porque não queria morrer da mesma forma que ele morreu. Então as pessoas foram mortas. Não é isso que faz Jesus sofrer intensamente. É toda a simbologia e todo o que carrega. Jesus, ele vai morrer e ele vai precisar se desprender ali da Trindade por alguns instantes para que ele morra como um homem, porque o pecado entrou por um homem e ele vai ter que sair por um homem, aquele que é santo, aquele que é irrepreensível, aquele que é o Jesus, o Filho de Deus, né? E aí ele vai precisar, na sua plenitude de humanidade, estar por algum tempo ali, né? Não como ele é 100% homem, 100% Deus, mas naquele momento ele precisa estar ali, né? Para que ele morra, né? E aí então se cumpra, né? E tudo isso gera uma atenção, né? Eu acredito muito mais
dessa forma, né, do que Jesus está sofrendo porque vai apanhar. Não, é toda uma questão espiritual também que está sendo carregada ali. Jesus está salvando a humanidade, está sobre ele toda uma questão. Então, assim, não é sobre apanhar, tá? É isso que eu quero dizer para você. Não é sobre apanhar, tá? Então, entenda isso, né? Porque às vezes as pessoas estão passando por dificuldade e, meu Deus, até Jesus ficou angustiado. O nível do que tá acontecendo aqui, gente, assim, é sobre tudo. Tudo que está dentro da temporalidade que a gente conhece e fora da temporalidade que a gente conhece é isso. Jesus está cumprindo a eternidade na terra. Se você ler em Apocalipse, antes da fundação do mundo, o Cordeiro foi entregue. Jesus Cristo foi entregue. Então, enfim, algo importante, alguns parênteses aqui, tá? Quando se levantou da oração, voltou. Peraí, estava angustiado, orou, né? E o seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Quando se levantou da oração, voltou aos seus discípulos enquanto dormindo. Tananana. Orem para que vocês não caiam em tentação. Existem tentações espirituais, existem outras coisas. Ele está falando deles sumirem, deles fugirem. Ele está falando sobre várias coisas, não apenas isso, tá? Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o filho do homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: Basta. E tocando na orelha do homem, ele o curou. Então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e os líderes religiosos que vinham procurar. O sacerdote, guarda, os líderes religiosos: Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e vara? Todos os dias eu estava com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Gente, eu acho interessante que tudo trabalha para a vontade de Deus, até as trevas. Mas ele está dizendo isso. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro assentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Mas ele negou: Mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: Certamente esse homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda, quando o galo cantou. Gente, eu fico imaginando isso aqui. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor tinha lhe dito antes que o galo cante hoje. Você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Ah, Deus, como o Senhor é bom para conosco, longânimo, paciente. Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e bater nele. Cobriam os seus olhos e perguntaram: Profetize, quem foi que lhe bateu? Tampou o olho de Jesus. Pá! Fala aí, quem foi que te bateu? E lhe dirigiam muitas outras palavras de insulto. Pausa. Muitas vezes nós não estamos fazendo isso por zombaria, mas queremos que Deus haja assim conosco. Fala aí, Deus. Revela aí. O Senhor não é Deus? Cuidado. 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 Ao romper do dia, reuniu-se o sinédrio, tanto os chefes do sacerdote quanto os mestres da lei. E Jesus foi levado perante eles. Se você é o Cristo, diga-nos, disseram eles. Jesus respondeu: Se eu vos disser, não crereis em mim. E se eu vos perguntar, não me respondereis. Mas agora em diante, o Filho do Homem estará sentado à direita de Deus Todo-Poderoso. Perguntaram-lhe todos: Então você é o Filho de Deus? Vós estáis dizendo que eu sou, respondeu ele. Eles disseram: Por que precisamos de mais testemunhas? Acabamos de ouvir.
dos próprios lábios dele. Gente, nós estamos caminhando para que a crucificação de Jesus aconteça e há toda uma questão aqui por trás. Zombaria, estão tentando julgar Jesus, estão tentando condená-lo, mas, dando um spoiler, não foi achado nele culpa alguma. A política, a filosofia, nada conseguiu encontrar em Jesus culpa, porque não há nele culpa alguma, e é por isso que ele nos salva, porque ele representa um homem de dores que sabe que é padecer, mas que foi fiel até o fim, obedeceu até a morte de cruz, e isso foi para salvar a mim e você. Eu e você merecemos aquela cruz. Eu e você pecamos. Eu e você zombamos de Deus. Nós pecamos porque nós desrespeitamos a Deus. Nós ofendemos a Deus com o nosso pecado. Ele nos criou. Nós vamos dar nomes para o tipo de pecados que cometemos, as entregas que fazemos à nossa carnalidade, às nossas vontades, mas todos nós ofendemos a Deus. E todos nós merecemos a cruz. Nós merecemos a condenação e a morte, mas Ele se entregou em nosso lugar. Nós vamos carregar a nossa cruz, nós vamos trilhar o caminho até o fim. E quando chegar no momento de nós sermos crucificados, porque Deus não nos poupou do caminho, Ele nos poupou da condenação. Nós vamos chegar lá e vai estar escrito assim: foi pago. Você está justificado pelo sangue de Cristo Jesus. Este sangue não me faz mais ser um condenado ao pecado. Eu sou livre agora. E pela graça, por essa morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, eu hoje posso obedecer à palavra de Deus ipteris, sei lá como é que fala, 100%. Eu posso ser perfeito como Deus é perfeito, porque a palavra de Deus está escrito isso. A graça de Deus me capacita a viver uma vida de santidade, de verdade, a renunciar aos meus desejos pela minha própria força? Não, mas pela graça de Deus. Eu posso viver não mais sendo agora condenado pelo pecado, escravo do pecado, mas Ele pagou um preço e eu sou livre. E agora eu trilho um caminho, assim como Ele trilhou, mas em santidade, por causa do que Ele fez. Eu também posso ser como Ele é. Nós falamos do poder cura, milagres, e quem não quer viver essas experiências? Mas eu falo para você por experiência própria, que não há nada mais majestoso do que você estar numa via de pecado e você ser liberto por Cristo e você poder escolher e dizer: não, eu não preciso responder assim, eu não preciso sentir isso, eu não preciso viver dessa forma, eu dependo de Cristo. E Deus vai te transformando em graça. E Deus vai te transformando. Gente, tenha Jesus como seu único e suficiente Salvador. Creia nisso, reconheça isso, aceita isso, entrega sua vida para que Ele governe sobre você. Você não sabe fazer escolhas, mas Ele sabe. Deixa Ele escolher por você. Deixa Ele fazer por você o que você não pode. A graça de Deus engloba muitas coisas. Para você não ir para o inferno, você precisa se submeter ao senhorio de Jesus. Nós vamos repetir isso em todos os capítulos agora até o final. Porque isso é graça. E essa é a oportunidade de você se render a Cristo e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu oro, Pai, para que cada um esteja aqui diante dessa palavra, que essa pessoa encontre o Senhor e ela se entregue a Ti, Deus. Em nome de Jesus. Cada irmão meu, Pai, que está diante desta mensagem,
possa se render a Ti. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Deus te abençoe. Eu te vejo no capítulo 23.